todo podcast é sobre as diferentes percepções sobre a realidade. Então tem isso aqui que representa a ciência, isso aqui que representa a espiritualidade. E aí eu gosto de falar que o Sem Groselha também investiga o elo entre essas duas coisas. Aí tem essa obra de Michelangelo que chama lá La Creazione de Adamo, que é a criação de Adão, que é uma linguagem que já é ambígua, porque a criação de Adão é a criação que é de Adão ou é Adão que é a criação? Porque esse quadro ele traz entre Adão e Deus. E Deus forma exatamente um cérebro. Se tu olhar a imagem original, ele forma exatamente um cérebro com as suas partes. E aí dizem que isso aí, na verdade, era uma ironia da parada de Michelangelo. Que ele estava dizendo, cara, Deus é uma construção do cérebro humano. Esse é o contexto dessa dicotomia. E aí isso vai para outros lugares. E a Bíblia e a origem das espécies, que mais uma vez são duas explicações diferentes. Aí tem a reflexão, né? Tipo, sei lá, somos os macacos sentados em livros, somos os macacos inteligentes, sei lá, trazer o questionamento. Esse manequim é todo mundo que já passou pelo podcast. As ampulhetas, para mim, sei lá, o tempo, o infinito, assim, eu gosto de trazer esse tipo de simbologia que eu sei que encaixa. E aquela figura ali, essas figuras dos quadros, eu que fiz umas colagens, adaptei, editei. Ela representa o conhecimento universal, que o convidado que tem acesso ao conhecimento universal. Então, tipo, ele traz essa parada. E aqui é o meu lado, que aí é o lado do questionamento. Tem os livros que eu li, que eu leio, e aí tem a estátua que representa a lapidação constante, que sou eu me aprimorando, depois de absorver o conhecimento. Pô, sei lá, isso aqui porque é muito irado, tipo, representa a física, eu sou engenheiro, tal, física, química, essas paradas, isso aqui também representa. Aí as partes dentro. Isso aqui que representa o questionamento, que é a filosofia, que é pergunta, investigação, raciocínio. Essa é a parada, é quase espiritual, né? Eu sou muito espiritual pra quem é cético, né? Não dá pra entender. É divertido, eu me divirto. E como é que começou o podcast? A gente começou em 2021, pandemia. Eu trabalhava, eu era engenheiro civil, mas eu estava fazendo engenharia ainda. Aí eu trabalhava muito em coisa de atlética, era muito envolvido. Eu sempre soube que eu gostava de conversar com as pessoas, que eu gostava de alguma forma de entregar um conteúdo para as pessoas, tipo a festa. Eu organizava festa para 10 mil pessoas, os universitários bêbados e artista no palco, não sei o que. Deu, caralho, tem muita motivação para isso. Eu assisti o Flow, aí eu juntei com mais uns amigos da facul, falei, cara, vamos fazer essa porra. Bati na porta do estúdio, falei, porra, vamos fazer, vocês entram de sócio, deixa a gente usar o estúdio enquanto a gente. Vocês não estão usando, deixa a gente usar, vocês entram como sócio e tal. Aí fomos. Aí começou, daí passou 6 meses, foi 1.000 inscritos. Depois, pro sétimo mês, 20 mil. Aí começou. Daí fomos embora. Aí eu comprei a parte dos outros sócios, aí fica assim, porque virou a conexão com o público, ficou uma parada mais o meu questionamento, assim, acabou se diferenciando dos outros podcasts, só falava asneira. Até hoje. Como é que você definiu a frequência do podcast? Que ele é bem frequente, né? É semanal, atualmente, sai 2 por semana. Sim. A gente, no começo, fazia um, que era o que a gente entendia que dava, depois, no momento, a gente começou a fazer 2, mas a gente priorizou, a gente entendia que era quantidade e qualidade. Não tem segredo hoje em dia, tem que ser os 2. E aí, a gente se diferenciou pela qualidade, pela profundidade dos assuntos, pela estética, por ter toda uma vibe, por ter toda uma parada. E aí a gente viu, cara, tá, a gente consegue fazer 2. Daí se a gente melhorasse bastante, a gente faria 3. Mas hoje eu não vejo necessidade de fazer 3. Acho que 2 por semana casa bem legal dentro do ecossistema, né? Tem a comunidade, tem o mastermind e tal. Se você tivesse que definir, assim, o seu podcast pela temática, como é que você definiria, assim, uma frase ou 2 frases? Profundidade. A gente traz aqui pessoas de diferentes nichos e a gente busca chegar numa nova camada de conhecimento. Tanto que é muito frequente acontecer aqui, como tem várias pessoas do evento aí que já tiveram no podcast e tal, a pessoa chegar a algo novo. Então, tipo, ela tem uma metodologia, eu sou tão chato, fui investigando um negócio que a pessoa chega num raciocínio novo, assim, tipo, ela abre mais um raciocínio, você tem um insight ali na hora, e pra mim é muito prazeroso fazer isso. E a gente sempre tenta chegar nesse lugar. Pra mim sempre parece, sei lá, se for de Harry Potter, mas tem quando para a ampulheta, né, que eles estão tendo um papo tão bom que para a ampulheta, assim, é assim que eu sinto, né. Fico, tipo, sem droga, sem nada, sem maconha, sem nada, tipo, eu entro no estado. Muito bom. E a pessoa entra também, porque tem todo um contexto. Movimento, né? Conexão de pessoas e almas. É egrégora, né, que a galera fala. Mas
O meu ceticismo não permite. Legal. É Esse fantástico. episódio com biólogo, eu acho que é o nosso episódio mais visto aí. Biólogo. A gente aprendeu o conteúdo. Não a pessoa. Eu sinto que você pega pessoas que têm uma base teórica e científica muito grande, né? E daí eu vou unindo, mas eu trago os caras místicos também. E eu vou com a ciência enchendo o saco dos místicos, com a espiritualidade às vezes enchendo o saco dos biólogos. Sim. Às vezes faço esse mix, é muito bom, velho. É muito gostoso esse rol de podcast, é muito bom. O que você acha que tracionou o podcast? Que foi assim, o responsável por esse boom que você falou. Você falou os números aí inicialmente, né? O podcast que faz viralizar não é o convidado, é o conteúdo ser bom e a pessoa criar conexão com o estilo. Então a gente criou um estilo que é profundidade, é um debate profundo. Se for ver o Flow tem um outro parâmetro. É informação com entretenimento, eles fazem umas palhaçadas, eles brincam, tal. Nossa, é chegar longe, ter um pouquinho de humor, de leve, ali, um negócio, mas é chegar profundo. E criar esse diferencial fez com que o público tivesse algo para se conectar. Porque quem era podcaster pequeno, a galera que começou, os caras, tipo, aquelas perguntas básicas que não... Sim. Sabe? As pessoas tímidas de intelecto, assim, né? É que exige esforço, né? Exige inteligência, exige tentar chegar num lugar, se concentrar. Pô, eu entro num estado que às vezes eu perco a visão do lado, assim. Muitos episódios, muitos, quando o papo tá... Tudo. Pô, é muito bom, velho. Sim. E se você tivesse que pensar o seu podcast daqui a 5, 10 anos, qual que é o futuro do Sem Groselha? Pô, a pergunta é muito difícil. Eu não sei, cara, eu verdadeiramente não sei, mas eu quero fazer mais do mesmo, porque é muito bom. Porque não é mais do mesmo. Sim. Mais do mesmo é sempre ser diferente, porque todo episódio é diferente. Então eu busco, um biólogo, trouxe cara da física quântica, mas já trouxe os caras, entendeu? E às vezes não é o cara, é o jeito que vai o papo. Então tu traz o cara pode ir em 30 podcasts. Eu sei que se ele vier aqui vai ser completamente diferente. Porque eu faço ser diferente. E foda-se. Tipo, e pra mim esse é o tempero, essa é a parada. É espremer o cara. Dançar, né? Sei lá, é muito bom, velho. Legal. Parabéns. Obrigado. Não, é fantástico, porque é um conteúdo realmente mais denso, né? Em que a gente entra num nível de intelecto diferente, né, do que muitos outros têm um quê de fofoca, de pegar hypes, né, mas você sabe que quando você vai assistir o Sem Groselha, vai ser sem groselha mesmo, e você vai sair de lá, tipo, cara, no mínimo pensando 1000 coisas e tentando se repensar. E tem pessoa que não lida bem, tem pessoa que xinga e fala, tu vai cancelar já? Cara, eu já tive uns 2 mini cancelamentos. Um foi em relação a mulheres, porque às vezes também eu dou uma estimulada no cara, eu vou no lado do cara, assim. E aí tinha uma hora, assim, eu gerei uma mensagem de indignação, né? Que era um raciocínio sobre fatores que atraem o homem e fatores que atraem a mulher. Eu fiz um episódio com um biólogo só sobre isso, mas era um episódio com uma mulher que falava sobre isso, capital erótico. Eu falei, cara, o homem é muito mais difícil ser atraente pra mulher, porque a mulher, cara, ela é bonita, ela fala bem, é querida, tal, assim. Cara, beleza é um dos fatores que mais conta. Ela pega quase qualquer cara. A mulher de 18 anos, ali 20, 22, 24. Se ela for bonita, se ela for não sei o que, se ela tiver o mínimo, ela pega qualquer cara. Qualquer, tipo assim, qualquer. O homem, pra pegar, tipo, uma mulher absurda, mano, o cara tem que se desenvolver em outras capacidades, tipo, que são mais difíceis. Isso é natural e biológico. Porque a mulher tem que escolher o melhor, e o homem tem que escolher mais pelo que ele vê, tem que ser mais rápido, tem que ser mais, tipo, biologicamente selecionado. Aí eu falei isso numa linguagem muito mais esdrúxula do que eu tô falando aqui, né? Eu falei, tipo assim, cara, muito mais fácil ser mulher. Uma mulher vai na academia, bota o silicone plástico no nariz e pega qualquer cara. Esse era o corte, né? Nem foi a gente que fez. Não. Esses cortes. Aí eu falei, e o homem tem que ser inteligente, articulado, ser uma liderança do grupo, ter capacidade de resolver problemas, tem que ser um provedor, tem que ter... Verdade, eu acho nada, eu amo ser homem, acho muito melhor, porque eu amo essa competição e ser melhor e tal, e o jogo da conquista e tal. Mas é uma realidade pra mim é uma verdade. Óbvio que a mulher tem outros desafios. Ela questionou isso e... Não, ela nem questionou, ela tava meio que concordando, só que com uma sutileza superior à minha.
E aí cortaram o meu e botaram, né? Canceladaço, velho. Tipo, dava, mano, acho que deu tipo, mais de 1000 repostagens do TikTok, que era a pessoa gravando um vídeo, tipo, assistindo Tipo, meu vídeo, tipo, o assim, react. chorando, assim. Tinha dado, acho que deu, sei lá, 8 milhões de visualizações, assim. E daí. Ah, tá maluco. E daí a minha mãe era do grupo feminista, tipo, no Facebook. Eles botavam meu perfil e falavam, esse cara vai denunciar, não sei o quê. Daí eu falei, mãe, relaxa, é normal, vai acontecer mais vezes, provavelmente. Sei. Não, velho. Você não pode ser cancelado. Eu sou muito verdadeiro, então dificilmente eu vou ser cancelado pelo meu público. Você só não pode ser cancelado pelo seu público, e outros públicos se foda. Eu tenho que me conectar com quem gosta de mim. Sim. Uhum. Por isso, quando tem um monte de gente assim, eu sou sempre eu mesmo e até mais, sabe? Porque daí você já sabe se encaixa, se não encaixa, velho. Se tem gente que eu vejo, pô, sei lá, o cara não sei o que, eu falo, esse tipo de gente a gente não lida. Já, tchau. Tipo, sei lá, iGaming, essas coisas. Uhum. Evidentemente, se o cara não recebe em casa, não recebe em casa. Uhum. É que você abre a sua casa, né? É muito intimista aqui, né? Tá bom. É. Aí, mas eu conheço, tipo, assim, Aham. a gente chamou vocês aqui e tal, o Gui Sei. já tinha conversado, eu e o Gui, a gente é muito amigo, a gente falou, vamos fazer, é da hora e tal. Mas daí tem gente que eu falo, tchau. Uhum. Às vezes acontece, mas é mais raro. Tem coisas que eu sou intolerante. E acho que tem que ser. É a sua casa. Não é só pela casa, tipo, se eu tiver num evento, chega um cara de tigrinho, essas porras que você trabalha com isso aí, eu simplesmente faço assim, sabe? Eu cumprimento e tô nem aí, velho. Eu acho que essa aí que tem que ser a postura de quem tá certo na parada. Exato. Meus princípios. Obrigada. Não imagina. É muito Adorei. de ideias, da hora. Tem isso aqui, é muito massa. Muito legal. Não, eu estava vendo a escultura, na verdade, porque essa escultura é uma escultura Simbólico. simbólica, é clássica. Eu estava vendo um escultor de bronze, né? E eu estava desenhando justamente esse desenho para ele fazer para mim. Pô, te passo o contato da moça que faz. Isso aqui é como se fosse uma autorreconstrução, né? Ela é, como é que é? Não lembro a frase em italiano, mas é tipo que o sofrimento revela a verdadeira vida, tem essa, mas também que o homem, para poder evoluir, ele tem que sentir dor, porque ele é ao mesmo tempo o escultor e a escultura, então ele que mesmo tem que se lapidar, assim, é muito da hora. É muito forte, eu adorei. Eu acho que cada elemento realmente conecta, né, com o seu... Eu sou o cético mais místico, né? Muito bom, o Eu já cenário amo demais, eu já vi isso aqui. maravilhoso. Eu me divirto sobre. Não, e fica assim, um cenário maravilhoso. Eu estudo cores, né, como artista, então a sua paleta cromática aqui também está fantástica, porque o roxo, ele é o azul com vermelho. Isso é saúde que eu não conheço. O azul é a cor do etéreo, né, da consciência, da confiança, da amizade, de sentimentos muito difíceis de conquistar, mas que assim acaba. E o vermelho é a cor mais humana possível, do sangue, né, representativa do sangue, mas é a cor do homem. Então, quando você junta o homem com tudo que é abstrato, etéreo, você tem mais ou menos a tentativa de junção, né, A cor faz mais sentido ainda. carnal. E quando eu via seu, né, podcast, Pô, né, que tá muito calor aqui. vamos, eu via seu podcast, é justamente isso. A escolha cromática ali é muito interessante porque é justamente o que você traz. Você quer que eu continue gravando? Como é que virei tripé. É a ciência, como você falou, né? E é a questão mística, a questão abstrata, a questão emocional. O roxo é a junção disso. Foda, velho. Então, o seu cenário, quando eu olhava, eu falei, cara, ele está realmente, da psicologia da cor, que eu estudo, ele está realmente, assim... Mas, assim, eu descobri depois um pouco. Que eu descobri que eu sempre amei roxo, pra mim sempre foi minha cor preferida. Sim. Aí, eu não acredito nessas coisas. Mas, assim, tem simbologia do tarô lá. Minha avó falava que tu soube a data de nascimento, daí tu tem a carta do tarô. Ela falava, não, tu é o eremita.
E daí vem um cara que um dia que fala dessas coisas, o Lorenzetti e tal, muito inteligente, sabe? E eu conecto com ele no ceticismo e ele traz a parada. E eu falei, cara, não tem como. Falava que o eremita é o cara que anda com o lampião. Aham. E ele vai de homem em homem, tipo, tentando investigar se o cara é um homem sábio. Ele usa esse conhecimento para iluminar o caminho, velho. Eu falei, meu Deus, é minha profissão, velho. Sim. Olha só como não tem como não conectar o bicho. Como é que escolhe a cor intuitivamente e fica na cor? Tu acha que tem um. Eu acho que inconscientemente a gente já entende isso. Você vê que centros de massagem, centros de tarô, centros de meditação, até na logomarca, falando da logomarca, né, de identidade, eles já trazem essa cor e a gente inconscientemente, Significado meta-linguístico. Assim. por mais que não tenha a consciência do significado conceitual daquilo, mas a gente entende o sentimento que aquela cor está passando. E ali está fantástico, nos elementos que você mostrou e na iluminação. Ali, né, na cor roxa ali, eu acho que traduz o que você quer passar no podcast. Por isso foi minha pergunta, né? Como é que você conceitua, né, o seu podcast? E aí eu comecei a botar o rosa também, porque o rosa é o rosa da groselha, mas ele sempre me trouxe na mesa, ele tem um cérebro, que é um cérebro explodindo rosa. Assim, tipo, você sabe groselha. Eu falei, sem groselha é um papo bom, mas aí meio que explode essa gosma, assim, como se a gosma fosse um pensamento. Eu fui aprimorando esse raciocínio e falei, cara, a gosma é tipo um insight. Aí tem esse quadro aqui que uma Flat fez, que o nome do quadro é Insight. E eu falei pra ela, olha, vai ficar aqui, e daí ela manda uma convidada. Aí ela perguntou, e eu falei, cara, bota um rosa, que daí conecta com aquilo lá, conecta com esse aqui, vai ficar em cima do piano, para um preto, um branco, daí ficou insight. Ela falou, o rosa é tipo os insights. Sim. Muito massa, velho. É muito legal. O rosa, na verdade, o que ele é? Ele é o vermelho no branco. É como se fosse uma atenuação do vermelho, que a gente conversou que é o carnal, né? Tá. E traz uma questão, hoje em dia, da feminilidade. Mas, historicamente, o rosa era uma cor puramente masculina. Puramente masculina. Porque o vermelho... Ele é sangue. É sangue. E remetia à guerra. Quando os soldados, os militares voltavam, eles queriam colocar nos filhos, que daqui a pouco estariam preparados para isso, né? A questão de estar preparados para lutar, para servir, né? E aí, o que acontecia? Eles traziam as cores deles, que naquela época não tinha camuflagem, aí eles iam para a guerra de vermelho, que não era lógico, né? Mas depois veio a questão da camuflagem, por estratégia. Mas eles queriam que os filhos refletissem isso, então eles pegavam o vermelho e atenuaram com o branco, trazendo rosa. Então o rosa era puramente uma cor masculina, principalmente de meninos, né? Nas pinturas antigas, você vê a retratação dos filhos homens, né, no colo e tudo, com a roupa rosa. E as mulheres com vestidos azuis. E depois do tempo, aquilo inverteu. Mas por que foi estratégia de marketing? Não, porque teve um período que cessaram as grandes guerras. E o que aconteceu? A parte do... náutica, quer dizer, os marinheiros, né, a saída de navios para lutarem em outros lugares, ficou muito forte. A cor dos marinheiros era azul. E aí os marinheiros tomaram protagonismo nessa questão da luta, da defesa, né? E aí o que aconteceu? O azul ficou muito mais masculino, que sobrou para a mulher a outra cor, que tinha um significado. E aí a mulher pegou o rosa. Porque o rosa tem quase que uma origem biológica, assim, porque o homem tem agressividade, né? De certa forma, por instinto. E o azul, assim, né, depois foi meio que uma construção cultural. Sim. Que se multiplicou. Exatamente. Mas quando a gente estuda essa questão cromática, né, é muito interessante a gente ver. E quando a gente olha cenários como os seus, né, de programas de televisão, a gente
BBB, por exemplo, né, a estimulação cromática do BBB é toda estratégica, para o cara não descansar ali, para o cara ser estimulado até dormindo, aqueles quartos cheios de cores. Exatamente. Então é fantástico. Seus episódios aqui trazem esse teor que esteticamente você também já está trazendo. Eu acho que quando a pessoa chega aqui, ela já deve entrar no clima, né? E eu fiz isso meio que intuitivamente, assim, às vezes um pouco racionalmente, às vezes intuitivamente. Entendi. Muito doido, assim, mas eu fui me entregando, assim, uma forma de arte, pra mim também. Sim. Acho que jamais deixaria de ser, né? E eu acho que esse seu tipo de estrutura de perguntas, deixando um tempo, que são longos, né, os podcasts, são perguntas que você dá o tempo da pessoa até ali dar uma viajada, aí volta e tal. Você permite que a pessoa repense dentro do seu episódio coisas, às vezes, que ela nem pensou sobre sua própria profissão ou a temática, né? Mas que ali você cria um local e um momento propício para que aquela pessoa traga novos insights, que até mesmo ela vai chegar e vai falar: calma aí, Isso. nunca falei isso, deixa eu até anotar isso aqui, que ficou bem legal. Então, eu acho que é um grande podcaster ou um entrevistador, eu acho que ele faz isso, né? Grandes perguntas também. Pô, acho que é exatamente isso, assim, as perguntas. E quando a galera se conecta também acontece isso. Porque a gente está aqui conversando. Esse podcast tão poderoso, né? Você larga o celular, você é obrigado a prestar atenção. Sim. E aí seu cérebro lembra, nossa, quando eu presto atenção, coisas assim que podem acontecer, né? E eu gosto de fazer isso. A gente se junta aqui também, a galera conversa. Sim. Tipo, a galera não fica muito preocupada em som e conversa. E aí vai para esses lugares. Eu acho que até Mastermind tem a ver com isso. Que a galera perdeu o objetivo, né? A galera faz Mastermind hoje em dia que, pô, é a mente mestra, a mente superior que nasce em conflito de conceitos, de estresse, chega numa ideia superior. E é isso que eu tento fazer dentro do eu tenho os convidados e tal, e a gente deixa o ambiente propício para isso surgir. Tipo, que a gente teve aqui hoje, de certa forma, entendeu? Só que a gente faz de uma maneira mais programada, a gente gera um ambiente também, sempre também com a verba da galera. E, assim, no grupo de amizades, né, eu tenho, sei lá, várias amigas e tal, mas eu acho que hoje em dia a gente costuma ter encontros que são assim, vamos ao teatro, vamos ao cinema, então a gente senta em salas escuras e depois senta para comer. E é sempre a sensação que é muito rápido, né? Ou a pessoa está cansada, ou não sei o quê, ou é um aniversário, então tem muita estimulação, muita coisa, às vezes criança correndo e tal. E um momento em que você consegue, no momento social, parar e realmente ter papos de cabeças, como a gente teve agora, cada um falando sua opinião e trazendo referências, né? Que eu acho que é o que você traz aqui no ambiente, né, da sua casa, eu acho que é fantástico. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e lá morava num prédio, todo andar pessoa de outro local, então tinha tudo quanto é nacionalidade, e a gente também estava não tinha celular naquela época, então estava num momento que a gente, vamos cozinhar? Vamos. Então a francesa vai cozinhar dessa vez. Aí a gente juntava e a gente conversava. E como é que é a política no seu país? Como é que é a economia? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Cada um falava, não, lá é assim, na Índia é assim, não, Portugal é assim, não sei o que, no Brasil é assim. E quando eu voltei, o choque que eu tive foi que eu passei um ano lá e eu falei, cara, eu conheço mais dos meus novos amigos do intercâmbio, de interação de um ano, do que as minhas amigas de vida inteira. Desde coisa básica até, assim, ideologias, não sei o que. Porque tem uma profundidade no papo, com desconexão com qualquer outra distração, e foi fantástico. E aí eu comecei a falar assim, que perguntas eu gostaria de fazer para meus amigos para chegar nesse lugar. Eu comecei a fazer uma lista, que eram 317 perguntas, eu categorizei em temas. Então,
religião, relacionamento, etc. e tal. Tem muita pergunta aí. Muita pergunta. Lancei um livro que se chama Livro das Perguntas. Aí Caralho, conceito genial, velho. Aí fiz um jogo, amarrei com uma gamificação e eu próprio uso, hoje em dia eu lancei há muito tempo, né? Mas eu próprio uso como um puxa-conversa, uma coisa assim. Pô, quero ver isso aí, pô. Pra, Que foda, velho. Que ideia foda. bem legal. Desde perguntas mais densas até perguntas Pô, eu mais... poderia também fazer um livro, cara, com o que eu já aprendi com o Então, podcast. Eu tenho ali exatamente. tem 3 regras do Diário do CEO. O cara tem um podcast lá foda, ele fez um livro. Não li ainda, mas não li ainda. Foda, eu eu sei, eu conheço o Diário do CEO. Esse podcast, né? É o mesmo nome, é fantástico. tem o livro dele. Sim. Teve o outro também, aquele cara que escreveu um trabalho 4 horas por semana, Tim O Ferriss. Tim Ferriss é maravilhoso. E ele tem um livro também, com os aprendizados do podcast dele, que chama Tool of Titans. Aham. As ferramentas. Gigantesco, calhamaço. Eu não li também, não. Será que é bom? Deve ser absurdo. É um livro mais assim Não, já. Mas ele não é um livro para você ler de cabo a rabo. Ele é um livro para você. Pega alguém, aí fala, deixa eu ler aqui. Aí depois pega outro alguém. Então, assim, Entendi. né? E algumas coisas ou outras. Mas o Tim Ferriss, ele é um cara que está há muito tempo, né, no mercado. Ele é um cara que deu aquela bombada com 4 horas, que é um livro, se você ler hoje, ele é ainda muito atual em certas coisas. Naquela época ele falava de delegação para países que têm moedas mais fracas, você morar em um país que não tem moeda tão forte, mas ganhar de moeda forte e contratar de moeda fraca. Então, assim, delegar muito, hoje em dia, isso está... É livro genial. Livro que deve ter gerado ali uma quantidade de milionários absurda. Sim, sim. Talvez um dos livros que mais gerou milionários. O Bruno Perini é um que fala que ele estava na rodoviária, né, épocas atrás, ele comprou esse livro. Essa é uma boa pergunta. Perguntar para a pessoa, qual livro você acha que é o livro que gerou mais milionários? É um excelente assunto. Sim. Eu diria que é. Eu acho que por alcance, Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é um básico de entrada, eu acho que teve um alcance mundial muito grande. Então, por volume, eu acho que esse. Mas eu gosto muito de um que chama Axiomas de Zurique, que são os ensinamentos dos suíços, que é um país que tem muito... As pessoas, assim, investem em adolescente, então tem uma cultura de investimento muito grande. E são alguns axiomas que são mais ligados a mindset, não é nada prático, mas é muito legal, é muito interessante. Inicial também. Então, acho que esse para mim é um que pouca gente conhece, mas é um diferencial muito grande. Eu não leio muito, eu acho que eu uso o livro como estudo. Então, eu fico com o livro por muito tempo. Então, ele se estende, né, na minha jornada. Mas qual foi um livro que te transformou? Cara, então, eu gosto muito de conversar, velho. Não leio tanto. Sei lá quantos livros eu li na vida, assim, mas não sou aquele cara leitor assíduo, assim, porque eu aprendo por aqui, e aí eu aprendo muito com podcast, e eu trago pessoa muito confiável, então eu presto muita atenção e aprendo muito. Daí, vou ler livro, dou muito livro de presente, deve ter, sei lá, 100 livros. Legal. E aí, mas todos transformam de alguma forma, cara. Em relação a dinheiro, o Almanac do Naval, sensacional. Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Eu tenho uma playlist de resumos de livros no meu YouTube. O Almanac do Naval Ravikant é, assim, minimalismo digital, poder dos momentos, não sei se você conhece, do Naval Ravikant. E o cara que fez é gênio. O cara não leva o crédito. Quem leva o crédito é o Naval, mas o cara que escreveu o livro não é o Naval. É genial. Então, o Naval começou a fazer os tweets, bombou, e o cara que eu acho que é o Eric Jordanson, uma coisa assim. Esse livro fica rodando. Ele pediu os direitos, chegou para um cara e falou: posso organizar o seu rolê? Posso colocar em categorias? Ele colocou em finanças e felicidade. E fez
um tratado ali do pensamento, e no final, muito interessante, que ele pega toda a listagem de livros que o Naval já indicou. Grande coisa. Mas o Naval, ele lia aleatoriamente, né, cara? Você vê como esse desapego. A gente tem esse apego de pegar um livro. Eu tentei me entregar a isso também. Abrindo uma página, mas é difícil não ter esse apego de querer ler o livro inteiro. E o Naval é muito adepto disso, ele sempre fala. Ah, sim. Leu, tu tá com vontade só um pedaço, vai no capítulo que tu quer, foda-se, pula pra outro. Aham. Exatamente. É o que vai te trazer a prática ou a resolução do problema. Mas é bom, às vezes. Mas você vê pelo conceito dos livros dele, tem muito de você. É muita física, muito química. Ele tem uma cabeça. Muito Richard Feynman, que é Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel. Um cara fantástico. E ele tem muito material, tem vários livros. Te indico, você só pode estar de brincadeira, Mr. Feynman. Para o quê? Qual o objetivo? Física. Nobel de Física. Só que o cara desconstruiu a física de um nível. Richard Feynman. Tudo fica bom na bateria, velho. Os 12 problemas Feynman que tem dentro da comunidade do Alan como um dos alicerces de pensamento, que vai depois parar no DISC, no Enneagrama e etc. Então, o Alan também cita muito o Feynman, mas ele desconstrói a física de uma forma muito tranquila e traz em termos assim, absurdos, tipo, apalpáveis, mas um conceito que eu acho que é exatamente o que a IA de vocês ali faz. Sim. Ela é um raciocínio enxuto, mas com a complexidade necessária das palavras mais otimizado, assim, sabe? Não é o lero-lero, não exagera nos conceitos, não dá volta. Traz uma dureza, né? Então, ali o Lupélios, como eu tinha te falado antes, ele é baseado nesse filósofo que está referenciado na Escola dos Deuses do Hélio Dano. E ele é inquisitivo, ele serve como alter ego do personagem principal do livro, questionando todos os momentos da vida dele. Então, ele é viúvo, tem 2 filhas, se muda de país, tem questões de trabalho, tem questões financeiras, tem questões com mulher. Então, ele cria, assim, uma evolução da personagem com diversas questões em que a gente se identifica, mas esse Dreamer, que é o alter ego dele, faz questionamentos. Por que você está querendo isso? Por que você não se acha suficiente? Um quê filosófico? Cara, tem um livro, você já leu o Damien? Não, tá na lista. Tá na lista. Herman Hesse, né? Tá na lista. Eu tô com esse livro há anos, assim. Minha mãe faz livros. Eu não li, não. Ela me contou, mas daí eu vou profundo, assim. Fiz quase um podcast com ela sobre o livro. Exatamente isso que não E esse livro, assim, mudou o grupo lá do livro e fez com que a gente criasse o nosso livro, que é o Pecados Digitais. É muito bom. Quem que conduz? O quê? O clube do livro. Hoje é o Rodrigo Feldman, que faz parte da comunidade, ele está adiante fazendo toda a organização, e ele usa inteligências artificiais para fazer toda a organização de quais páginas, quais leituras, quando a gente termina, e tudo isso. Além disso, a comunidade ela é guiada por uma inteligência artificial, então é criado um vídeo com música, som e tal, diariamente, com o resumo que foi lido no dia anterior. Mentira. E aí tem uma apresentação, a gente já está bem evoluído. A gente se encontra de segunda a sexta, de 7h30 às 9h. A gente lê o livro, lê todo, de cabo a rabo, discute todos os pontos, pessoas brasileiras do mundo inteiro, né? E aí a gente divide de 3 em 3 meses. Isso tu acha que agregou pra ti absurdo? Muito. Essas 2 horas por dia, tipo, compensa muito. Resultado. A troca é fantástica. Tem uma moça de MIT, que trabalhou na IBM, trabalhou na Dell, tem gente de Portugal, tem diversos tipos de profissões e áreas. Então, o que a gente está fazendo ultimamente? De 3 em 3 meses é escolhido um tema central. O que a gente está lendo agora, business com tecnologia.
Aí, um livro é teórico, um livro é prático, um livro é filosófico. E aí a gente vota na seleção desses 3 livros, lê em conjunto e tem essa interação. Então, lemos agora Naval Ravikant, como o primeiro livro dessa série. Agora a gente está lendo O Lado Difícil das Coisas Difíceis, né? E aí depois o terceiro a gente ainda vai escolher. Mas é fantástica a troca. Pô, tá maluco. Pô, essa mulher aqui é demais, velho. Tô ligado. A gente vai ler aqui, ó. Ela é mesmo, ela A é gente mesmo. vai, ó. Agora que eu olhei aqui, tá todo mundo. Pô, tá maluco. Virou um programa de história. É. Aí pode Já, já. Não, é muito bom. Meu Deus, velho. A gente trouxe muita gente boa aqui hoje. Hoje foi. Porra, o negócio rendeu, a galera se conectou legal. Com certeza. Eu que agradeço. Bom, Agradeço o um convite. artigo muito bom. Foi muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer, nossa, estar aqui com você, conhecer seu espaço. Vocês são daqui? Rio de Janeiro. Vocês já entraram no DU? Já estou seguindo. Nossa, isso é muito bom, velho. A Ana de Timbó. Timbó, onde que é Timbó, Paraná? Perto de Blumenau. Ah, é perto aqui. Melhor, tá morando melhor que você. Rio de Janeiro não dá, não. Não, tem o lado bom também, né? Mas aqui, pra mim, segurança não tem. Aqui tá aberto lá, foda-se. Eu cheguei, tava aberto, você falou, tá aberto, deixa aberto mesmo. Eu não estava entendendo. Eu não sei que estava aberto. Como assim tá aberto? É isso. Não, é a primeira vez em Florianópolis. Conheci muito rapidamente, né? Porque teve o evento, então sexta foi que eu conheci um pouquinho. Aqui tem a magia da ilha, hein? Tem a magia, mas fiquei impressionada. Fiquei impressionada, muito, muito legal. E legal saber que está tendo um movimento muito forte aqui, né? Aí com grandes expoentes, o Alan, você, o João Campos, diversos outros, né? Que estão aí. A gente se faz muita troca, assim, né? A gente tá tipo meio que a panela da ilha, assim, e a gente tá em todos. Assim. E eu achei interessante tirar São Paulo e Rio, né? Desses eixos, assim. Tirou Então, assim, é interessante. Tipo Austin, Texas, né? O segundo Vale do Silício lá dos Estados Unidos, que tem a South by Southwest e tal. Então, tira ali da Califórnia aquele grande centro, mas também potencializa ali. E eu acho que... Eu não conheço lá. Como é que são esses grupos, assim, nos outros países, assim, dos Estados Unidos? Tu teve experiência lá? A Califórnia é conhecido como berço ali né, das tipo, absurdo, assim, pessoas que fazem coisas absurdas, assim. E aí, o que acontece? Austin, Texas, Isso é muito incrível. qualidade de vida, para te falar pouco de Austin, Texas, a cidade dos Estados Unidos tem maior quantidade de magros, a cidade do Lance Armstrong, da bicicleta, tem todas as maiores empresas, IBM, Google, tudo tem locais lá, campus e empresa, né? Tem a South by Southwest, que é um ponto muito grande, né, de feira, mas é conhecida como a cidade da música. Qualquer esquina tem o cara tocando ao vivo, e não é tipo Texas, assim, é a cidade não Texas dentro do Texas. Porra! A cidade, assim, que vale a pena ir. E se você for, vai nessa época do South by Southwest. Música, música, eu vou morrer. Não, lá é qualquer esquina e música muito boa. Tem aqueles piano públicos. É a capital da música. Lá na Austrália, tem um amigo que é da Austrália. O melhor amigo. Ele lá tem um aplicativo que mostra onde tem piano público pra ele tocar, sabe? Pô, imagina que nunca toquei em piano público. Mas aqui em casa vocês só tragam os convidados. Mas você toca? Eu toco? Eu fiz 7 anos de aula de piano. Mentira! Mas eu não toco nada. Nem possível. Não toco nada. Não, nem nada. Eu não sou de música. Eu sou a minha linguagem de arte. Eu sou do desenho, eu sou da escultura. Eu tentei muito, mas eu fiz 1 ano e meio de saxofone. Música total. 1 ano e meio de saxofone. Apaixonei pelo saxofone, mas também
não sou da música. E 7 anos de piano. Pô, 7 anos de piano é bastante. Não, você deve saber. Você tá sendo Não sei. Não, se eu soubesse, eu tocava pra você, mas realmente é porque eu fui cabeça dura. Caralho. Muito, eu realmente queria, mas Mas é o jeito que foi também, porque você é muito inteligente. pode ser. A minha irmã, ela é estilista, também da área artística, foi estilista da Sacada, etc e tal. A minha irmã tocava violão, piano, flautas, diversos tipos de flautas, né? Bem, e piano. E bem também. Bem também. Caralho, Agora eu tentei de tudo. não é outro lado da arte. Eu tentei de tudo, eu coloco um pincel na minha mão aí eu faço minha mágica. Eu toco piano, violino e violão, mas o que eu toco legal mesmo, piano, violino, sei bem pouquinho. Mas é com certeza a minha linguagem de arte. Assim. Tem outros, né? Isso aqui eu considero também, né, de trocar ideia. Eu vejo também como uma forma de arte. Tu produz algo, né? Assim, que eu gosto muito, tu deve conhecer o Arthur Petri, do A Deriva Podcast. Não. É um podcast bem relativamente famoso, assim, de São Paulo e tal. O cara é ligado, de certa forma, amigo dos caras do Flow e tal. E ele é um cara que tem stand-up comedy e tal. E o Petri, ele tem alguns programas, né? Então ele tem uma plataforma de assinatura, as pessoas assinam pra ouvir os programas e tal. Legal. É muito bom, cara. Uhum. E é bom, tipo, ele tem episódio que é ele sozinho, aqueles podcasts solo. Sim. Só que, mano, tem uns que tu se mija de rir, tipo, pô, sou chato pra gostar dos negócios. Muito bom o raciocínio dele, muito bom. Elaborando, assim. É arte. Não tem como. Totalmente. Toca uma pra mim? Vou lá, tu pode ouvir. Eu toco mais clássico, né? Maravilhoso. Eu tô muito chateado. Eu vou abrir ele, fica muito mais massa. Mas se eu abrir, faz muito melhor. É lindo de se ver, mas aí é muito. Ana. Tá bom, né? Chega. Eu tava inventando. Não, tocou muito bem. Mas é mais fácil inventar na hora. Não, pode pôr. Mas é mais fácil inventar do que tocar uma música mesmo que já saiba, assim, sabe? A música que já sabe, daí fica mais difícil a coordenação.
velho. Pô, doideira. Tio Rabês. É muito intenso.